Olá, queridos iluminados, Rafael Branco de volta a mais um vídeo da série do biômetro de Bovie. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês os mistérios envolvidos em torno do nome Bovie. Não vou afirmar porque eu não posso ter certeza, mas eu vou expor para vocês os fatos e cada um julgue como achar melhor se realmente Bovie existiu, quem ele foi e o que ele fez. Eu vou tentar contar a história numa ordem cronológica, para vocês entenderem como os fatos foram surgindo. Mas vamos lá para o mistério. Até então o fato que se sabe é que uma pessoa chamada A. Bovie, francês, havia desenvolvido uma escala para medições na radiestesia. O X da questão então é que legal, que bacana, que estudo interessante, mas quem é Bovie? Não se tem registro algum da vida de Bovie, mas o primeiro biômetro que se tem registro é este biômetro vertical que eu estou mostrando para vocês agora. Ele foi chamado inicialmente de radiographe, uma forma de você usar o pêndulo e medir a radiação de corpos, pessoas, alimentos, animais e etc. Nitidamente você vê a colocação do ponto cardial, ele diz que a ponta de cima do gráfico tem que ficar apontado para o norte. Temos ali microns e angstroms muito bem colocado. Um texto explicativo em francês de como utilizar o pêndulo e o swing do pêndulo para usar a medição. Esse gráfico originalmente ele ia até 9.000 angstroms. Não havia ainda nenhuma marcação específica no 6.500 como radiação natural dos seres vivos. Mas ele fazia um paralelo entre vitaminas que iriam ser benéficas ao corpo humano dependendo da radiação que fosse medido no gráfico numérico. E lá embaixo no rodapé desta página temos a assinatura A. Bovie, inventor de radiestesia na cidade de Nice. Este é o primeiro biômetro que se tem história, na verdade um radiographe. Que interessante o desenvolvimento, mas quem foi A. Bovie? Existem duas fotos que são atribuídas a Bovie. É uma foto do mesmo momento que ele está pendulando sobre uma mesinha. Você percebe que são duas fotos distintas porque você percebe a diferença da posição da mão esquerda na foto. É diferente de uma para outra, mas são fotos sequenciais do mesmo momento. O que sabemos então de Bovie até então? Seu sobrenome, Bovie. O primeiro nome dele começa com A. Ele estava em Nice, na França. E ele era um radiestesista. É o que sabemos até então. Existem hoje algumas linhas mais céticas que afirmam que Bovie nunca existiu. E aí começam os questionamentos. Não se tem história registrada, não se tem data de nascimento, as coisas dele nunca tinham data, nada foi marcado, não era público o primeiro nome dele. Várias situações. A foto que se tem dele, as duas fotos, não tem uma outra em outro período para você comparar com a pessoa. Nada dele tem uma referência. Bovie é um mistério, até hoje. Nessa época, um reverendo que já era um pesquisador famoso lançou um livro sobre o poder das pirâmides, chamado Os Segredos dos Faraós. Nesse livro, ele conta a história da visita de Bovie às pirâmides do Egito, no complexo de Giza, a pirâmide de Khufu, que no texto é chamada de Quéops, que é seu nome grego. A história conta que Bovie, dentro da pirâmide, em uma de suas câmaras, encontrou um gato morto. E ao examinar o cadáver do gato, ele percebeu que o gato já estava morto há muito tempo. Porém, o pelo e os tecidos não haviam se deteriorado conforme a data daquela morte mais ou menos deveria ter acontecido. Então, segundo a história, Bovie, dentro da pirâmide, percebeu que por estar ali, aquele cadáver não teve a decomposição esperada naturalmente. A história conta então que Bovie fez diversos experimentos dentro da pirâmide com frutas e legumes. Posteriormente fez outros testes com pirâmides que ele montou em metal em seu laboratório. E ele detectou que alimentos colocados dentro da pirâmide não se deterioravam tão rápido. E a história era bastante interessante. Só que uma curiosidade dessa história é que ele afirmava que em laboratório Bovie repetiu a experiência do gato. Ele pegou um outro gato morto e deixou dentro da pirâmide no laboratório dele para ver como o cadáver se comportava. Ele matou um gato para fazer isso? Ele deu sorte de achar um cadáver de gato na rua? É estranho.
Mas ok, muito interessante. Oh, então se eu colocar uma pirâmide na minha fruteira, as frutas demoram mais para estragar? É por isso que a radiestesia não é considerada ciência. Ela é uma paraciência. Não há uma comprovação empírica com testes científicos com a nossa capacidade de compreensão atual para provar certos efeitos da radiestesia. Então eu não vou falar que é verdade ou mentira o fato de repente, uma fruta em cima de um gráfico radiestésico ou dentro de uma pirâmide ela se decompor mais devagar. Não vou questionar isso, mas há um questionamento muito forte na história. O escritor desse livro, o reverendo Abe, já era um pesquisador bastante conhecido na época e questionador da radiestesia. Ele escreveu no livro Segredos dos Faraós que o nome de Bovie, o A. Bovie, na verdade era Anthony Bovie. Mas em nenhum material oficialmente atribuído a Bovie, Bovie estaria admitindo que seu nome inicial era Anthony. Ele sempre escrevia e assinava como A. Bovie. Na sequência dos fatos da época, nós estamos falando num pós-Primeira Guerra, então nós estamos falando mais ou menos 1920, que foi a data da publicação deste livro, então alguma coisa apareceu com data. Então nós sabemos que Bovie estava vivo em 1920 alguma coisa. Logo depois da publicação deste livro, apareceu uma nova versão de biômetro, que já foi chamada inclusive de biômetro. Vou mostrar para vocês. Esta versão ela já não era mais vertical, ela era uma versão horizontal. Ela foi escrita em francês e alemão, pois a Alemanha é o berço da radiestesia moderna. Mas ela propunha que seu nome, além de ser biômetro de A. Bovie, afirmava que ele era um físico e ainda dizia que uma pessoa fez uma alteração, uma adição e dava o nome de Simoneton. Este é o primeiro biômetro que se tem em história de que foi marcado os 6.500 angstroms como vibração de seres humanos e vivos. Simoneton. Quem é esse cara? Até hoje, se você for procurar a lista dos radiestesistas mais famosos do mundo, nem Bovie e nem Simoneton aparecem nessa lista. Por quê? Simoneton era um empresário francês, conhecido inclusive, de uma família rica e eles tinham indústrias. Ele não teve filhos, mas ele tinha irmãos. Nessa foto você vê ele sentado e o irmão mais novo inclusive de pé ao lado dele. Você percebe a classe social para uma época, vamos lá, década de 20, eles eram pessoas que tinham seu garbo e elegância, vamos dizer assim. A família Simoneton tinha uma fábrica e eles eram especialistas na construção de filtros. Era bastante conhecida essa fábrica, porque além de ser muito grande e empregar muitas pessoas, muitos impressos existem da época, inclusive muito provavelmente em xilografia, pelos riscos do sombreado dá para ver um estilo de xilo. Xilografia é impressão com chapa de madeira entalhada. E você vê diversas propagandas mostrando as indústrias Simoneton. Eles inclusive promoveram na época algumas feiras como se fossem feiras científicas para que pessoas mostrassem seus inventos. E se eles fossem pertinentes e legais, a fábrica compraria os direitos e pagaria para a pessoa. Mas o produto principal deles eram os filtros. Filtros do quê? Os Simonetons, eles produziam filtros para tentar aumentar a vida útil de alimentos líquidos. Então Simoneton, que chamava-se André Simoneton, era um grande pesquisador sobre como desenvolver métodos para manter alimentos, principalmente líquidos, mais tempo. Ele inclusive publicou um livro chamado A Radiação dos Alimentos. Simoneton era um radiestesista. Nitidamente no livro dele você percebe isso. E aí é quando a história de Simoneton e Bovie começam a se juntar. Simoneton então desenvolveu uma melhoria, uma modernização no primeiro biômetro de Bovie e apresentou uma segunda versão já com o nome dele como corretor, porém dando crédito a A. Bovie como desenvolvedor. Houve uma nova versão de biômetro que apareceu um tempo depois da publicação do livro de André Simoneton, que era chamada de a Tabela de Classificação dos Alimentos pelo biômetro de A. Bovie. Esse já começa a ficar bem mais parecido com o biômetro conhecido de hoje em dia. Mas percebam a ligação como Simoneton fez com que o desenvolvimento do biômetro tivesse uma relação com o seu livro. Bovie, então, passou a ser uma personagem fora.
porque ele era citado como criador, mas ele desapareceu. Ele não tinha mais citação alguma, todo o desenvolvimento vinha com o nome do Simonetton, era tudo baseado no livro do André Simonetton. E cadê Bovie? Aonde está o cara que criou? Está trabalhando junto com o Simonetton? Cadê ele? Mas nada mais surgia sobre A. Bovie ou supostamente Anthony Bovie. Foi então que aconteceu uma situação curiosa. Apareceu uma publicação de Bovie. Mas era uma publicação muito questionável por várias coisas. Esta é a única publicação oficial sob o nome de A. Bovie, que ele assina como Mr. A. Bovie. Este documento contém 22 páginas, capa mais 21 páginas de conteúdo de miolo, com textos explicativos sobre pesquisas e desenvolvimentos que A. Bovie havia feito. Esse documento gera o primeiro ponto de contradição nas histórias, porque aquela história contada no livro das pirâmides sobre Bovie encontrar um gato morto dentro da pirâmide de Khufu já foi desmentida nessa publicação. É bastante clara nesta publicação ele contando a história de que ele fez esse experimento na casa dele, não teve gato nenhum, e ele fez isso com frutas. No texto, Bovie deixa bastante claro que a experiência dele foi feita montando pirâmides de papelão. E, inclusive, de uma forma muito sutil e educada, ele desmente a história de que ele foi até as pirâmides pessoalmente. Vou dar uma lida nessa passagem. Portanto, eu supunha que os egípcios eram muito bons radiestesistas e haviam orientado suas pirâmides por meio de vara e pêndulo. Não podendo ir até lá para experimentar e verificar as radiações das pirâmides, construí com um papelão algumas pirâmides que você pode ver agora. E o texto segue com ele comentando várias observações que ele ficou intrigado sobre as medições de polos positivos e negativos baterem perfeitamente com as proporções da pirâmide. Mas ele, de uma forma sutil, deixou bastante claro que ele não pôde ir, ou seja, ele nunca esteve lá na pirâmide, não teve gato morto, e ele matou o capítulo do livro do Abi, do reverendo, de uma vez só, dizendo: eu nunca fui lá. O texto, né, são 21 páginas de conteúdo, ele é um pouco extenso, eu vou colocar no blog, na publicação sobre radiestesia, já a mesma publicação que eu usei para o vídeo anterior sobre a leitura do biômetro, eu vou colocar algumas informações extras como a tradução desse texto, o link para download deste documento oficial de Bovie, se você quiser ver ele na íntegra em francês. Lá tem algumas anotações sobre medições que ele fez nas pirâmides. Mas, como eu falei, tudo que envolve Bovie é um mistério, né? Essa publicação, ela não é uma publicação científica, ela não tem registro científico algum oficial, ela não tem data e ela termina de uma forma muito curiosa. Vou mostrar para vocês o último trechinho e vou traduzir para vocês o que está escrito para vocês verem a coincidência, no mínimo, curiosa. Peça a Bovie seu novo hidrômetro de radiestesia, fornecendo o grau de densidade do álcool de 1/10, a pureza dos açúcares e em primeira leitura sem nenhuma correção. Bovie, no final dessa publicação, estaria ofertando um produto que tecnicamente era um tipo de filtro. E para isso ainda Bovie coloca o seu endereço, já que você tem que pedir para ele, né? Tá lá, ó, Bovie 15, na rua Pertinax, em Nice, na França, custava 30 francos. Sem data, sem nome completo, sem registro, com propaganda de filtro e custava 30 francos? Tem alguma coisa aí que tá me lembrando um tal de Simonetton. Na sequência dessa história, mais se soube sobre Simonetton. Afinal, ele era um cara muito rico, de uma família muito rica. E ele tinha uma vida particular muito bem guardada. Pouco se sabe sobre a vida particular dele. Não se sabe sobre relacionamentos dele. Muito pouco se sabe. Eles eram muito reservados. O que se descobriu com o passar do tempo é que Simonetton, André Simonetton, era um engenheiro eletrônico francês que lidava com os efeitos dos alimentos nos corpos humanos. E essa pesquisa dele durou mais de 20 anos. Que aos 23 anos, Simonetton, em 1916, participou da Primeira Guerra Mundial e adoeceu com bronquite bacilar. Foi hospitalizado também com tuberculose.
E na década seguinte, com as suas condições de saúde piorando, aos 33 anos ele também sofria de colibacilose, que foi ainda agravada por uma prostatite. O cara tinha uns problemas de saúde aí, né? Esse tipo de patologia de situação era considerado incurável na época. Porém, por causa de suas pesquisas de diminuir a radiação dos alimentos, ele mudou sua alimentação por uma alimentação estritamente vegetariana e conseguiu recuperar a saúde. Perceba, nós estamos falando algo na década de 20, aquele quadro de toda aquela lista de doenças que eu falei, e ele, aos 83 anos, andava de bicicleta, jogava tênis, nadava e adorava esquiar. Caramba. No fim das contas, depois da morte de André Simoniton, uma outra peça de encaixe nesse mistério todo sobre quem é Bovie veio a surgir. Descobriu-se então, através de documentos, que André Simoniton nunca oficialmente chamou-se André. Seu primeiro nome era Anthony. O mesmo nome, teoricamente, dado a Bovie. Gente, pseudônimos não são novidade, né? Tipo, Papa usou pseudônimo, Albert Einstein usou pseudônimo. Allan Kardec é um pseudônimo, ele nunca se chamou Allan Kardec. E eles faziam isso por uma questão de segurança. Nós podemos estar falando de duas pessoas distintas. Nós podemos estar falando de André Simoniton, que na verdade é Anthony Simoniton, e Anthony Bovie. Pode ser, não se tem prova. Mas assim, há uma correlação entre os dois muito grande, entre foco de pesquisa, desenvolvimento, um melhorar o biômetro do outro, o biômetro aparecer adaptado para o livro do um. A coisa é tão entrelaçada que eu acredito muito que A. Bovie fosse um pseudônimo de Anthony Simoniton. Eu não tenho como provar nem como ter certeza, as situações são muito diversas, nós não temos documentação que prove, o pouco que se tem não tem data, é complicado, não tem como provar. Então cada um julgue como preferir, o que achar mais interessante, mas é claro que o crédito da criação do biômetro de Bovie continua sendo de Bovie. Se Bovie era Simoniton e Simoniton quis ser chamado de Bovie por algum motivo, respeitaremos para a eternidade sua decisão. Mas os fatos não terminaram aí, ainda vai ficando um pouco mais complexo. Há uma teoria também que Bovie era um cara muito humilde e na verdade nunca foi físico, ele era um ferreiro. Como Simoniton tinha uma indústria, ele contratava e trabalhava muito com Bovie na criação de peças para fazer as suas máquinas metálicas. Ambos compartilhavam do interesse da radiestesia, mas como era uma ciência oculta na época e eles tinham medo de alguma repressão, principalmente a parte religiosa, essa junção dos dois nunca foi pública. Nessa teoria, inclusive, Bovie aparece na foto vestido com roupas que Simoniton emprestou para ele. Porque se ele era um ferreiro, ele era um cara muito humilde, ele não ia ter uma vestimenta bonita como aquela da foto sugere. Mas aí a coisa ainda piorou. Muitos anos depois apareceu um cara, um radiestesista, com o sobrenome Bovie, afirmando que era o neto de Anthony Bovie. E esse cara afirmou que o seu vô, sim, era um ferreiro humilde e sim, ele pesquisava radiestesia. Mas esse cara foi taxado como de certo mentiroso, parecia que ele estava querendo apenas criar essa informação para se autopromover, porque na verdade ele nunca apresentou nenhum documento que provasse a ligação dele com Bovie. A história é bem conturbada, então legal, Bovie é uma entidade. Há uma outra linha também que comenta que A. Bovie nunca foi uma pessoa. A. Bovie era uma empresa secundária de Simoniton e ele mantinha lá na cidade de Nice, um pouco distante de Paris, para não misturar as estações, porque afinal de contas as suas pesquisas não eram muito bem vistas pela própria família. Simoniton então criou uma outra empresa com um nome como se fosse o nome de uma pessoa, afinal a própria fábrica da família dele levava o sobrenome deles. Ele criou uma empresa chamada A. Bovie, colocou ela numa casinha qualquer no endereço em Nice e tudo que era relacionado às pesquisas dele ele assinava como Bovie e colocava para lá. Uma fachada das pesquisas de Simoniton. E para piorar mais um pouco esse balaio de gato, ainda um tempo depois surgiram documentos que teoricamente provariam que Bovie existiu, afirmando que Bovie nasceu em 12 de janeiro de 1871, falecendo aos 76 anos em 13 de novembro de 1947. Afirma-se inclusive que seu nome era Anton, Anthony ou André, o que bate com o nome de Simoniton.
Mas esses documentos também foram questionados por uma outra equipe, dizendo que esses documentos foram forjados apenas para dar teoria e base a Bovie para autopromoção de alguma forma. O nome Bovie, inclusive, no início do biômetro foi usado como nome de escala. Eles não usavam a escala Angstrom, eles usavam a escala Bovie, que valia exatamente a mesma coisa que o Angstrom. Então você tem alguns livros antigos de radiestesia que fazem medições e dizem 6.500 bovis. Na verdade era o plural do nome deles sendo usado como unidade de medida. Isso já foi abolido e eles oficialmente usaram o Angstrom. Hoje em dia o nome para escala Bovie é usado de uma forma bastante negativa. Alguns remédios que não têm comprovação científica para tentar emplacar a sua função, alguma coisa, eles acabam usando a escala Bovie para dizer que eles têm uma medida tal na escala Bovie, que foi uma escala já descartada. Eu até achei uma propaganda de um remédio que, apesar do nome ser em inglês, é um remédio alemão, o texto está em alemão, e eles deixam bem claro por 2 vezes de que a eficácia desse remédio é medida em Bovisenheiten, que seria a escala Bovie. Meus amigos, a verdade vai ser difícil chegar. É lógico que se pesquisar isso a fundo, talvez se for até a França, pesquisar documentos, eu acho que até consegue se chegar na verdade, mas não tô ainda com um patrocínio suficiente para dar esse rolê. Adoraria, mas não interessa. O respeito pelo nome Bovie continua. Como eu falei, todo o conteúdo que eu comentei vai estar disponível para download lá no site, no endereçozinho que eu vou colocar aqui embaixo. E vocês vão ter acesso a tudo, pode copiar, pode ler, pode traduzir, pode chegar às suas conclusões. Lembrando, o primeiro vídeo da série eu ensinei a ler o biômetro de Bovie atual. Propus um novo biômetro de Bovie moderno, atualizado, principalmente focado na questão de cromoterapia. Este vídeo tratou da história do biômetro e de Bovie e de Simoniton, ou sei lá, a história. E no terceiro vídeo eu vou falar aspectos bem legais sobre a cromoterapia perante o biômetro de Bovie. Espero que tenham gostado desse vídeo. Sigam o canal, curtam o vídeo e, como eu sempre digo, sendo Bovie ou não, sejamos todos luz.